Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Diego da Silva no mais um podcast da Univille. E agora a gente vai conversar com o engenheiro Thiago Cardoso, o Thiago que é diretor executivo da Brains Consultoria, engenheiro mecânico formado pela FEI de São Paulo, Lean Six Sigma Master Black Belt, com carreira em empresas como MWM International, Parker, Nadir Figueiredo, Suzano Papel e Celulose, JSL, PIG, Latam, Grupo Pão de Açúcar, Grupo Fleury e também pela Bombril SA. Então, Thiago, seja muito bem-vindo. Já de antemão, em nome da instituição e dos nossos alunos, eu agradeço o teu aceite pelo nosso convite. E conta aí um pouquinho da tua história. Vamos iniciar o nosso podcast dando a tua saudação inicial e também já comentando um pouquinho do teu início de carreira aí com a cadeia de valor, com esse tipo de trabalho que tu vem exercendo brilhantemente Legal, aí no canal do YouTube e nas tuas consultorias. Muito obrigado. legal. Obrigado, Diegão. Um imenso prazer estar com você aqui, com todos os alunos aí da Univale. Vai ser um prazer aqui poder compartilhar um pouquinho. Univille, perdão. Univille. Opa, Univille, é do mesmo sistema, mas em outra cidade. Então, tá tranquilo. bom. E vai ser um prazer estar com vocês aqui, compartilhando a minha trajetória, um pouquinho das coisas que eu acertei, um pouquinho dos erros que eu cometi também, as besteiras que eu fiz na minha trajetória aí, para que o pessoal que estiver assistindo aqui, ouvindo, né, esse podcast, eles possam errar, mas errar menos, e não errar nos mesmos lugares que eu já errei também, tá bom? Então vai ser um prazer aí. Perfeito, Bom, Thiago. Fica à vou vontade. começar falando aqui a respeito da minha trajetória, tá? E aí, posteriormente, eu encerrando aí você vai me direcionando em relação a outros questionamentos que você tiver interesse em saber, beleza? Beleza. Bom, como você comentou aí, eu sou engenheiro mecânico por formação, me formei há alguns cabelos atrás, né? Antes eu falava alguns cabelos brancos, mas já não dá para ver que não está muito bacana aqui a situação mais. Posteriormente aí eu me especializei na área de projetos, então me tornei aí Lean Six Sigma Master Black Belt, que é uma especialização voltada para excelência operacional, para resultados financeiros através de projetos de melhoria no mercado, de modo geral, né? Em seguida, a Scrum Master, que é um framework, né, um outro meio de tocar projetos aí em formato ágil, né? E posteriormente como PMP, que é um outro método aí para tocar projeto, que é no formato cascata, né? Então não existe aí um melhor meio, existe aquele que mais se adequa a cada necessidade. Então, mas o que eu posso dizer é que minha especialidade é projeto, né? É entregar alguma coisa ainda que não foi realizada, ou que não foi feita, ou que por mais que já tenha sido feita, nunca foi feito naquele mercado ou naquele segmento, tá? Passei por uma porrada de empresas aí, colecionei alguns CNPJs, né? Eu comecei minha carreira com call center, né? Na Atento do Brasil, eu não sei se tem em Santa Catarina, mas é uma empresa bem grande, tá? A nível nacional. Eu era aquele cara que atendia e falava: Telefônica 15, Thiago Cardoso, boa tarde, com quem falo? Qual o motivo do cancelamento da linha, senhor? Só mais um momento. Aquele cara lá que você xingou de tudo que era nome, eu era esse cara. Foi uma passagem bem rápida, mas que eu diria para você que, fazendo uma reflexão esses dias, junto da minha equipe, eu acho que foi uma passagem que, apesar de não ter nada a ver com a minha área de atuação hoje, foi uma passagem extremamente importante porque eu desenvolvi aí o hábito de comunicação, né? Porque na marra, né? Na marra eu aprendi a me comunicar. E isso, com certeza, é um dos principais pontos de valor que eu tenho hoje, que permite uma comunicação melhor com as pessoas, enfim, né? Bom, saindo de lá, eu atuava um cargo bem operacional, era atendente, né? Foi uma passagem bem rápida. Posteriormente, eu comecei a atuar no segmento de projetos, dentro da Clima Frio Ar-Condicionado. Posteriormente, da Clima Frio, eu fui para uma outra empresa chamada Parker Hannifin, fabricante de válvulas e conexões para a indústria de óleo e gás e automotivo. Em seguida, passando pela companhia Suzano, papel e celulose, né, fabricante de papel e celulose, e que fica em Suzano, né, bem criativos no nome. Passei também pela Nadir Figueiredo, fabricante de artigos de vidro, né, hoje, no momento em que a gente está gravando esse podcast aqui, possivelmente, é uma sexta-feira, né, possivelmente, quem estiver ouvindo, dependendo de quando estiver ouvindo, talvez tenha um encontro marcado com um dos principais produtos da Nadir, que é o copinho americano, né, aquele copinho na medida. Em seguida, passei aí e tudo isso em áreas diferentes, tá? Dentro da minha trajetória, eu busquei
no período da graduação, eu falei, cara, eu vou buscar passar por alguns segmentos diferentes, até para eu entender do que eu gosto, né, e o que eu me dou melhor. E, razoavelmente, aquilo que você se dá melhor, você recebe mais elogios por aquilo e, consequentemente, você acaba gostando mais e desempenhando a atividade. E depois de passar por uma série de outras empresas, como o Grupo Pão de Açúcar, fazendo consultoria, dentro da Júlio Simões, da Monsanto de Agronegócio, da Bombril, do Fleury, enfim, de uma série de outras empresas, que eu entendia que eu era apaixonado por resolver problemas, sabe, Diego? Uhum. Então, se fosse qual for o problema, a minha vontade era entender o que acontecia, conseguir alguns dados para conseguir analisar aquele problema um pouco mais a fundo, posteriormente analisar as causas raízes que faziam com que aquele problema acontecesse, fosse em qual fosse a área, aí a partir disso criar algum tipo de plano de ação, né, e movimentar as pessoas e motivar as pessoas para que elas pudessem fazer parte dessas iniciativas, e posteriormente a gente, após a implementação do projeto, né, da resolução do problema, a gente pudesse controlar os resultados para que esses problemas não voltassem, né? E foi quando eu me encontrei. Eu tive a oportunidade, cara, que, assim, recomendo todo tipo de profissional, independentemente de qual momento da sua carreira profissional, tá? Seja no momento de estágio, seja no momento de pós-graduado, né? Acabei a minha graduação e agora eu vou entrar no mercado. Seja no momento de já um profissional de carreira, que já tem os seus 20 anos de mercado, seja até mesmo aquele profissional que já está encerrando ali a carreira e já está, cara, já trabalhei como executivo em alguns lugares, já está tudo bem, agora quero tirar um pouco o pé. A minha recomendação faça parte de uma consultoria. Porque eu não sei, Diego, se você compartilha da mesma opinião, né? Mas eu diria, cara, que é um imenso, né? um imenso crescimento, né? E uma acelerada que dá no seu conhecimento e na vontade de se puxar para cima, né? Eu tive uma oportunidade, né, de poder atuar dentro de uma consultoria antes de ter a minha própria consultoria, que foi no ano de 2013, né, cerca de 8 anos atrás, de atuar dentro de uma consultoria chamada Ecântica, que foi onde eu já tinha uma boa bagagem de mercado, mas já tinha passado por algumas empresas, mas na Ecântica eu estava junto de pessoas que tinham muito mais know-how e talvez CNPJs com o KNAI diferente do meu, né? E que permitiu eu aprender, cara, uma série de outros mercados, uma série de outros negócios e avançar bastante na minha trajetória. E aí, posteriormente, acabei montando a minha própria consultoria. Pode falar. Vou pegar um gancho aí na tua fala agora sobre a consultoria, porque também eu trabalho há 9 anos, que eu tenho a Ultimis, que é a nossa empresa de consultoria, e até no último podcast a gente entrevistou o controller da BMW aqui do Brasil, e ele, diferentemente da nossa geração, ele é da nossa geração, eu sou de 87, desculpa, Thiago, vou te perguntar. Eu tô ali também, 89, cara. Perfeito, ele também é dessa nossa geração, e ao contrário de mim, pelo menos, que eu, quando eu estava como CLT nas empresas, né, dava 3 a 5 anos, eu começava a ficar me incomodando, não curtia muito aquilo. E daí foi justamente na busca na consultoria eu encontrei algo que, cara, eu acho fantástico, um desafio atrás do outro ambiente, e isso me motiva mais e me deixa muito mais produtivo do que dentro de uma organização. E ele, ao contrário, ele tem um histórico de 9 anos, 14 anos dentro das organizações, e isso também é bastante interessante. Claro, também teve seus desafios, mas embora sejamos da mesma geração, ele tinha esse perfil. E talvez você tenha um perfil mais próximo do meu também, que talvez se sentia incomodado ali, 3, 5 anos era o máximo que ficava na organização, queria outros desafios, e a consultoria te traz essa possibilidade de vivenciar diferentes desafios, diferentes ambientes e se tornar ainda mais produtivo, justamente com esse enriquecimento do ambiente propriamente dito, né, Thiago? Com certeza, Diego. Eu acho que assim, não tem certo ou errado em falar assim, poxa, não, o certo é você
trabalhar no máximo 3 anos, não. O certo é você ficar 10 anos, 20 anos, não existe certo ou errado, né? Eu acho que a única coisa errada que a gente tem aí é você não gostar do ambiente no qual você está trabalhando, né? Não gostar daquilo que você está fazendo e continuar vivendo um dia atrás do outro como só se estivesse esperando a morte chegar. Aí a gente tem uma coisa de fato bem errada. Mas quando uma empresa ela te dá a oportunidade de crescimento, né, ela reconhece uma palavra que eu todo dia eu falo ela diversas e diversas vezes no meu dia, que é a palavra resultado. Você entrega resultado para a empresa reconhece esse resultado e, consequentemente, ela entende que, poxa, esse cara aqui vale a pena manter, né? Num 9box ali, por exemplo, é aquele cara que tem um potencial de crescimento, entregas lá em cima, então vale a pena manter esse cara. Temos que reconhecê-lo, senão a gente vai perder, né? E a BMW, por exemplo, né, é uma empresa que tem um histórico de reconhecimento dos seus colaboradores e, inclusive, é uma empresa que, digamos que os produtos, né, são daqueles produtos apaixonantes. Ele foi para a BMW, ele tá, acho que há uns 4 anos só na BMW, mas ele passou bastante tempo nas empresas anteriores. E ele foi motivado justamente, cara, carro é minha paixão. Ele passou 14 anos, se eu não me engano, numa empresa de parafusos, né? Legal, bacana, mas motor é motor, carro é carro, vou para a BMW. E daí é onde que ele tá um pouco menos de tempo, mas ele tá curtindo pra caramba lá também. Mas é fantástico, assim, eu particularmente... chega alguns momentos da nossa carreira profissional, né, que a gente até fala assim, cara, eu acho que é isso aqui, achei, né? Quando eu atuei dentro da MWM, fabrica motor, né, e eu sou engenheiro mecânico por formação, né, eu tinha feito Senai de mecânica de usinagem por interferência do meu pai, por ser da área de mecânica, né, operador mecânico, então meio que vai ali, né. E aí, tendo essa vivência, quando eu comecei a atuar lá, eu identifiquei e falei, cara, muito legal isso aqui, gostei muito, o produto é muito bacana, até o toque de celular era um motor diesel. É apaixonante para quem gosta. Sim, né? Claro. Eu tenho amigos que, por exemplo, tem um amigo meu que ele trabalha na Yamaha Náutica, atua lá há cerca de 15 anos, e é apaixonado por jet ski, lancha, barco com motor de polpa. Então são gostos, né? Não, é aquilo que a gente conversou. Não existe certo ou errado, mas fato a gente não pode negar que consultoria ela acelera demais o aprendizado de quem está interessado em de fato aprender, né? Nessa empresa onde eu atuei, nessa consultoria, eu tive a oportunidade de atuar com um ex-diretor da Samarco, um ex-diretor do Grupo Pão de Açúcar, um outro ex-gerente do Grupo Renault, e profissionais de diversos segmentos diferentes, ex-superintendente do Itaú, então eram todos ali no nível de pelo menos gerente, mas com grande maioria deles em nível de C-level, né? E a bagagem que esses profissionais têm de mercado para conseguir chegar numa posição como um executivo de uma companhia, digamos que assim, sorte é a última coisa que vai acontecer ali, né? É a sequência de muitos resultados entregues, o fato de conseguir se apresentar muito bem e vender muito bem as suas ideias, né? E também de saber quando existe o potencial de crescimento dentro de uma companhia ou em outra. E a partir daí, a visão de mercado acaba aumentando muito porque acaba passando em vários níveis, né? Então, o fato de eu poder estar com profissionais desse, eu diria assim, alto escalão, permitiu aprender demais, né? Eu digo sempre que é importante você ser, me desculpa a palavra aqui, Digão, mas é o cara mais burro da mesa, sim, né? Eu busco ser o mais burro, né? Naquele momento que eu olho assim e falo, cara, né? E até me desculpa, até pelo fato de você estar lecionando, né? O aluno falar em burro é difícil. Mas eu busco ser aquele cara que menos sabe a respeito do assunto, que menos entende a respeito daquilo, para estar junto dessas outras pessoas, porque é um momento de eu poder, claro, compartilhar com aquilo que eu sei, mas muito mais aprender com os outros a respeito daquilo que eu não sei, né? Existe até uma fábula oriental, né? Mas do Oriente Médio, né? Não no Oriente China ali, Malásia, não. Mas no Oriente Médio, o pessoal diz que na troca de camelos, né? Os caras iam trocar camelos ali, camelos, cavalos,
eles iam trocar cavalos, e quando você entregava um cavalo, você pegava o outro cavalo e cada um ia embora com o cavalo do outro, né? Conhecimento, quando a gente troca, que é algo que a gente está fazendo aqui juntos, né? É algo tão grande, cara, porque é diferente. Você não chega com um conhecimento, eu chego com outro e cada um vai embora com o do outro. Mas sim, os dois vão embora com os dois conhecimentos. Né? Então isso aí é fantástico, e o fato de ter atuado em consultoria, sem dúvida, isso aí agrega bastante, tá? Mas, de novo, não quero ficar batendo nessa tecla de consultoria, Tranquilo. Porque, assim, é algo que eu vivenciei, eu recomendo aquilo que foi bom. Mas, Diegão, indo para o tema de agregação de valor, né? Cara, valor é algo incrível, eu amo esse tema, eu amo, assim, de paixão. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto, porque valor, ele não se restringe a, por exemplo, ao mapeamento da cadeia de valor, a simplesmente o VSM, né? Mas eu diria que valor, ele começa sempre com o principal ponto de qualquer iniciativa privada, né? Que é o cliente. Eu diria que o cliente é quem detém tudo aquilo que ele enxerga como valor, né? Valor é aquilo que o cliente percebe e está disposto a pagar, né? Por exemplo, um celular, um iPhone, né? Se a gente pega um iPhone 12, por exemplo, um iPhone 12 faz jus ao nome, né? Deve estar em torno de uns 12 mil, o meu não é, tá? Mas na casa aí talvez chegando perto das dezenas de milhares de reais, talvez alguma coisa em torno de mais de 5 mil reais, em torno disso, né? Existe iPhone nesse preço, né? E existem aí iPhones customizados, né? Com capinhas douradas, né? Que de fato são folheadas a ouro. O próprio iPhone em si é folheado a ouro e que é vendido aí a algumas dezenas de milhares de reais, né? Convertendo para a nossa moeda. Que geralmente ali estão ali mais no Oriente Médio mesmo, com o pessoal ligado a petróleo, né? O cara tem tanto dinheiro que ele começa a falar, com que eu vou gastar hoje, né? E a gente falar um negócio desse, fala, poxa, mas que fútil, né? Pagar 50 mil reais, por exemplo, não estou dizendo que esse é o preço, né? Mas 50 mil reais em um iPhone só porque ele é dourado, cara, né? É besteira, né? Mas não necessariamente. Talvez ele seja besteira para um perfil de cliente, mas não necessariamente para todos os clientes. Vai ter cliente que vai preferir pagar por aquele porque tem outros atributos que ele enxerga como valor. Uhum. Esses atributos podem ser o design do produto, o preço pode ser um valor, né? Preço baixo, é só amanhã nas Casas Bahia, né? Quer pagar quanto? Frases como essas, elas deixam claro o que é valor para o nosso cliente. Né? O que é valor para o nosso cliente. O VSM, que é uma ferramenta fantástica para a gente conseguir mapear processos, né, olhando a perspectiva de valor, né, ela é fundamental para qualquer negócio. Né? E, assim, negócios, assim, eu digo, inclusive, da parte pública, tá? Porque eu tive a oportunidade de atuar com um engenheiro em um projeto que eu fiz, dentro do Grupo Pão de Açúcar. O nome dele é Pedro, e ele é argentino. E ele participou de um projeto que foi conduzido dentro da Casa Rosada, né, na Argentina, lá, para poder melhorar processos. Aí você vê, poxa, mas será que o governo está interessado nisso, né? Pois eu também fiquei espantado. Falei, caramba, né, que interessante, né? Não esperava, né? Mas você vê que essa questão da gente conseguir identificar tudo aquilo que é importante para o nosso cliente é o que motiva a gente mapear um processo e utilizar o VSM como ferramenta, tá? Mas eu diria que tudo parte do cliente, tá? Para que, por exemplo, se o cliente não vê valor em algo, não tem por que eu fazer aquilo, né? Não sei por que eu vá fazer, né? Não faça, não é isso. Significa que se ele não vê valor, talvez valha a pena eu dar foco em outras coisas, mas não naquilo nesse momento, porque aquilo não é valor para ele. Tá? E a partir daí a gente entra com o VSM. Tá? E aí o VSM, ferramenta fantástica para isso. Conta pra gente aí, Thiago, alguns casos da aplicação do VSM que você identificou, pontos de melhorias, assim. Legal.
dos mais tradicionais até os mais icônicos, assim, dentro da tua história. Cara, vamos lá. A gente faz isso praticamente em todo projeto que a gente conduz, né? A gente busca fazer o VSM. O VSM, para quem não tem aí o hábito de construir, ou nunca construiu um, ou nunca participou de um, ele geralmente é construído dentro de uma sala, né? Esse é o tradicional, tá? E eu, assim, apesar de estarmos vivendo um momento de pandemia, que, se Deus quiser, futuramente será um pós-pandemia, eu ainda assim valorizo muito mais o tradicional, o físico, tá, do que o eletrônico. E depois eu vou explicar o porquê. Mas o VSM geralmente ele é feito dentro de uma sala e essa sala tem um nome, né? Esse nome ele foi criado lá no Japão, né, com o nome de Obeya, tá? Lá dentro do sistema Toyota de produção. E esse Obeya, né, não dava para uma GM, uma Volkswagen, né, bater no peito e falar, aqui é Dassault, aqui tem sistema Toyota de produção. Ia ficar minimamente estranho, né? Então, o pessoal traduziu isso aí como War Room, sala de guerra, né, o nosso aqui. E nessa sala de guerra, cara, eu, assim, partindo dela, né, por que é importante que o VSM fique dentro dessa salinha aí, essa sala seja de fato uma sala de guerra, uma sala dedicada, porque é nessa sala que a gente geralmente vai realizar as nossas gestões da rotina, né? Quando eu fui fazer um projeto dentro do Magazine Luiza, a gente fez lá, a gente estava fazendo isso em Jundiaí, né? Jundiaí, ali é meio que uma mescla de regiões, tá? Eu não sei exatamente qual que é ali, mas é ali na região de Jundiaí, tá? Jundiaí, Louveira, é por ali. Tá? No centro de distribuição que eles tinham na época, né? Na época que o Frederico Trajano estava à frente do negócio, mas a Luiza Helena Trajano ainda atuava fortemente, né, no negócio. Uma empresa fantástica, muito boa, cheia de resultados, mas eu lembro claramente da gente montando esse War Room, né, colocando ali adesivação para deixar o lugar bonito, para poder chamar a atenção, até porque é algo que todo executivo vai querer saber como está o andamento. Tá? Porque, poxa, é parte do negócio. O negócio inteiro está na parede. Né? Ele olha em uma big picture, ele vem inteiro e fala, caramba, nossa, a gente faz isso? Por que a gente está fazendo isso ainda? Caramba, eu nem sabia disso. Né? É clássica isso, tá? E dos mais incrédulos ainda tem, né? Tô pagando pro cara desenhar num papel craft? Por mais incrível que pareça, traz um resultado incrível, cara. Incrível. Sim, vou comentar aqui. E eu lembro da gente ter adesivado a parede inteira lá, os vidros ali, né? E aí eu lembro da Luiza Helena Trajano chegando e falando assim, mas por que vocês escreveram War Room? Você tá no Brasil, cara. Eu quero sala de guerra. Aí você perguntou de um episódio icônico na sala de guerra, teve que desadesivar a sala inteira, só porque o nome tava War Room e não sala de guerra. A gente foi lá, trocou e fizemos. Por que é importante que esteja nesse War Room? Porque quando você começa a fazer algo em uma sala que está ali, ó, fechada, são poucas pessoas que têm o acesso inicialmente, né? Porque é um projeto ali, você não vai abrir aquele projeto para toda a companhia. A princípio, o projeto ele começa com os principais stakeholders ali, as pessoas que estão sendo de fato envolvidas, que vão opinar, legal. Só que quem não está envolvido fica curioso em saber, mas o que será que tem ali dentro, hein? E quando é natural você chamar outras pessoas para participar, né? Para participar do brainstorming que a gente faz ali e tal. E um negócio muito bacana que eu indico isso, que vocês, de modo geral, façam, tá? Deixar outras pessoas participarem, por mais que elas não estejam participando. Mas como assim? Vamos supor, eu fiz projetos aí, ó. Um projeto recente que a gente fez era um projeto voltado para a parte industrial numa empresa de alumínio, tá? Era uma empresa de extrusão de alumínio. Eles faziam ali a fundição, extrusão, prensa, tal, e gerava lá os tarugos de alumínio ali, os perfis de alumínio para venda para o mercado. E aí, o projeto era industrial, né? O sponsor do projeto, o bambam do projeto, era um cara do RH, mas porque ele já estava envolvido nos projetos anteriores, ele só se manteve, tá? Só que eu fiz questão de trazer o cara de vendas, o gerente de vendas, ele estava andando pela fábrica lá. Ô, fulano, tudo bem? Cara, como é que você tá? Tudo jóia? Meu nome é Thiago, né? A gente está conduzindo um projeto aqui. Você é o fulano de comercial, não é? Sou eu mesmo. Ô, legal. Cara, desculpa te atrapalhar. Você teria aí 2 minutinhos? 3 minutinhos? Pode ser?
eu queria te mostrar um negócio aqui que não faz parte da sua área, mas que eu acho que é importante você saber como funciona. Ah, claro. Pegava na mão da pessoa, e isso poderia acontecer com qualquer um dos departamentos, e levava ele para dentro da sala. Levando ele para dentro da sala, eu mostrava, olha, aqui a gente tem um A3, que conta toda a história do projeto, e aqui a gente vem com o VSM, que foi construído aqui, tem tudo mais. E aí, é assim que está funcionando, e o objetivo do projeto é esse. A gente mapeou o fluxo de valor para identificar as oportunidades que a gente mapeou foram essas e essas. Ah, que legal, muito bacana. E aí é só para você estar informado, você saber o que está acontecendo. Ah, tá bom. Obrigado. Não, prazer aí, se quiser visitar novamente, vai ser um prazer. Pronto. Diegão, você já viu veneno de barata? Como é que funciona? Né? Que tipo o raid, né? Sim, que entra e leva. Você vai lá, coloca ele no cantinho, né? Deixa lá, aí a barata vai, entra ali, come o negócio, e ela fica parada? Ela morre ali? Não. Ela pega tudo aquilo agora que ela foi infectada e leva pro ninho. Tá? Claro que eu não estou comparando um gerente a uma barata. Não foi isso que eu disse. Mas o que eu estou dizendo é que esse cara, agora que ele sabe do que está acontecendo, ele vai voltar para o ninho dele, que é o departamento dele, do qual ele é gestor, do qual ele é coordenador, do qual ele é gerente, do qual ele é analista, estagiário, seja o que for. E ele vai falar o quê? Geralmente, cara, passei lá naquela salinha lá, do pessoal lá que estão fazendo um projeto lá na área X. Cara, muito legal, hein? Muito bacana o que os caras estão fazendo lá. Acho que valeria a pena a gente tocar alguma coisa aqui. Pronto. E por que eu estou dizendo isso, Diegão? Apesar de não ser o core do VSM. Uhum. A ferramenta em si, Diego, qualquer um faz, entre aspas, né? Ferramenta é ferramenta, né? No YouTube eu tô lá falando, ó, você vai fazer isso aqui, e a ferramenta é assim que funciona, né? Só que não é isso que vai trazer o resultado, mas a condução das pessoas que estão participando de toda aquela ferramenta. A ferramenta, por que a gente aplica as ferramentas da empresa A, na empresa B, na empresa A dá certo e na empresa B dá errado? Se é a mesma ferramenta. Para segmentos não tem divergência, não muda. É a mesma coisa, tá? O que vai determinar são as pessoas. Então, essa questão da gente poder trazer as pessoas para jogar junto, mostrar a importância daquilo, e todo mundo fazer barulho, sabe, Diego? Todo mundo da empresa ficar sabendo, isso aí faz com que aquilo que você está conduzindo tenha mais importância, tenha mais relevância, né? É natural que um executivo, quando ele está levando um cliente para apresentar a empresa, né, é natural ele querer passar numa sala de guerra só para mostrar toda a cadeia de valor do processo que ele tem ali. Não sei se já teve essa experiência, mas é muito bacana, cara. É muito comum isso aí acontecer. Bom, agora falando aí das vantagens e das coisas assim fantásticas que ele gera e das coisas mais doidas que acontecem, né? O VSM, a gente busca mapear o processo como um todo, né? Então, eu lembro, cara, olha, essa é engraçado, cara. O processo, né, a gente mapeia. A gente pega lá da entrada, né? Então a gente coloca lá, depende se é produto, se é serviço, né? Mas de modo geral, o tradicional de produto, a gente tem num cantinho o cliente, no outro cantinho o fornecedor. Aí eu tenho aqui no meio entre eles quem que faz a ponte entre cliente e fornecedor ali, né? Que geralmente numa indústria é o PCP, né? É o PCM, o Planejamento e Controle de Materiais, não de manutenção. Ou às vezes até pessoal de jurídico que faz contrato de fornecimento e PCM só starta, é o quem está no meio. Posteriormente, ali a gente coloca o primeiro e último processo está sendo mapeado, que eu particularmente eu gosto muito mais de mapear a empresa como um todo, tá? E colocar todas as caixinhas de todos os departamentos ali, do que... Opa! Estamos aqui. Diego, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. Alô, alô? Opa. Um minuto. Acho que caiu a conexão, pessoal. Só um minutinho, estamos reconectando. Voltou. Oi, Diego, voltou? Voltou. Legal. Mas não perdemos. Estava justamente falando de colocar todas as caixinhas de toda a empresa, no caso. Eu estou com duas redes aqui, se por um acaso cair, eu troco de rede, tá? Eu acabei de fazer a troca, espero que corra bem.
Bom, então eu gosto de colocar todas as caixinhas ali, né, do processo ali para poder montar o da empresa, né? Eu não gosto de fazer um processo específico. E geralmente o tradicional, digamos, ele foi construído na indústria, né? Então, os símbolos que são utilizados para construir esse processo, do início ao fim dele, né? Então, primeira etapa do processo, então, pegar uma barra de alumínio, pegar um tarugo, colocar no equipamento, jogar para outro equipamento, fazer o outro processo, blá, 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 até o ponto de expedição, e aí poder fazer a entrega para o cliente. Show de bola. Ou para um distribuidor, seja o que for, né? Ele surgiu na indústria. E por ter surgido na indústria, os símbolos são industriais, digamos assim. Né? Então, a simbologia de cliente e fornecedor, o símbolo tradicional é a fabriquinha. Né? Eu fui fazer um VSM dentro do grupo Fleury, de medicina diagnóstica. Né? Uma excelente empresa, incrível empresa. Né? Tive o prazer de atuar lá dentro. E eu lembro de estar montando, e o público do Fleury, ele, de profissionais, né, em sua grande maioria, é um público feminino, né, dos profissionais que atuam principalmente na unidade, né, na prestação do serviço ali, é um público feminino. E no momento em que eu estava fazendo a montagem ali, eu vim com as duas fabriquinhas. Vamos lá, meninas, né? Vamos montar aqui. Naquele momento tinha uma série de mulheres ali, a gente fazendo montagem, eu apenas um único homem ali fazendo a montagem, tal, colocamos ali. E aí eu falei, coloquei as duas fabriquinhas. Vamos lá, ó. Só que aqui a gente vai falar de cliente e não tem um fornecedor nesse caso. A gente vai ver a jornada do cliente. Desde o momento que o cliente entra na unidade até o momento que ele recebe o resultado do exame, né? Passando pelo cafezinho, a espera, a reclamação do tempo de espera, tudo. Ótimo. E aí, quando eu vim com as duas fabriquinhas para colocar, vamos colocar uma fabriquinha para representar o cliente aqui no início e o cliente aqui no final, né? Aí eu lembro de uma moça falando para mim, Thiago, mas a gente está em serviços, não é fábrica, né? Não pode ser outra coisa? Eu falo, pode, mas o que você sugere? Aí ela, pode ser um coração? Pode, né? Pode, menina, passa lá no meu escritório, pega lá, eu tenho uns post-it de coração, lá tem de tudo que é cor, traz aqui para mim. Né? E a gente montou um VSM inteiro de corações. Né? Então era o coração do cliente, coração aqui, os processos não eram caixinhas quadradas, mas eram corações escritos quais eram os processos que aconteciam ali. E você fala, pô, Thiago, mas aí perdeu todo o sentido da ferramenta? Não. A ferramenta continua sendo a mesma. Né? Lembra que o principal, como eu falei anteriormente, não é a ferramenta, mas as pessoas que estão participando ali. Né? E se o coraçãozinho é o importante para manter aquelas pessoas engajadas, que seja o coração, que seja o que for, a gente vai colocar ali para poder as pessoas... E nesse caso, representa bem o valor da organização, né? Por ela trabalhar na área da saúde, a humanização desse procedimento. Eu também tive a oportunidade de trabalhar na área da saúde, como coordenador financeiro de um laboratório que foi comprado pela concorrente do Fleury, pela DASA. E justamente essa questão da humanização de uma área que a pessoa... Quando vai procurar, normalmente, 90%, 80% das pessoas que vão procurar estão passando por um momento complicado. Para diagnosticar justamente alguma situação que provavelmente não é uma situação boa, né? Maior parte dos casos. Então, essa questão de querer representar o cliente com o coração e os processos com o coração vem justamente fomentar o valor que a organização tem, né? Exatamente, Egon. Olha só como o valor, essa questão de valor, ela vai muito mais, muito mais abrangente, né? Porque aquela história de missão, visão e valores não é algo que uma empresa que, quando está sendo constituída, ou quando ela está sendo, passando por um processo de fusão, de aquisição, não tem que ser algo que eu vou entrar no site, na parte institucional de uma companhia que eu admiro, vou copiar a missão, visão e valores dele e colocar lá. Né? Eu vou mudar só a minha visão porque não tenho nada a ver. Né? Vou trocar as palavras. Mas os valores eu vou deixar isso aqui porque eu achei bonito. Ó, foca em resultado, ó que bonito, legal, né? Então, não é isso, né? Falando ainda nesse tópico para a gente poder voltar para o VSM, né? Falando em valores. Você vê, né?
o slogan ali do Fleury, pelo menos na época em que eu atuei lá, eu achava fantástico, né? O slogan assim, era paixão em servir, salvo engano, tá? Mas era alguma coisa nesse sentido, tá? De paixão em servir, paixão em prestar um atendimento, o cuidado, o carinho, porque, cara, você tá ligado a um segmento de saúde, né? Sim. Então é importante. E aquilo gera valor para o nosso cliente. O cafezinho melhor gera valor para o nosso cliente, né? O atendimento ali, só para você ver a situação. Eu presenciei uma situação onde existia uma unidade, que era uma grande unidade do Fleury, que isso, claro, né, gente, importante, todo mapeamento, não existe mapeamento feito aqui, de onde eu tô, tá? Aqui no meu escritório, né? Eu tô aqui na minha casa, né, no meu escritóriozinho aqui, isso não pode acontecer, um mapeamento daqui. Tiago, mas não tem alternativa, tem que ser. Tudo bem, né? Se for algo administrativo que está sendo mapeado, até que dá para ser feito. Mas se for algo operacional, ainda assim, o melhor é o físico. Claro que com todo o cuidado, né, por motivos óbvios, tá? Mas eu lembro da seguinte situação. Eu estava lá dentro do Fleury, em uma das unidades, uma unidade que fica próxima ali à Avenida Paulista, uma grande unidade, fica ali na Cincinato Braga, uma das principais unidades do Fleury, foi durante muito tempo ali uma das principais, não sei como está hoje, porque faz muitos anos que eu atuei lá. Mas eu lembro de estar mapeando o processo e entendendo as oportunidades ali, porque você tem que estar no Gemba, no local onde as coisas acontecem, para poder depois sugerir oportunidades, né? E eu lembro claramente de um cliente chegando, né? É até engraçada a situação. O cliente ia fazer um exame de espermograma, né? O que é um exame de espermograma? É um exame masculino que é para coleta de espermatozoides para poder avaliar o potencial que ele tem ali, fertilidade, o poder de fertilidade ali, né? Não sou especialista no tema, né? Mas é um exame que, assim como as mulheres, né, tem ali uma certa... não é um exame muito confortável. É constrangedor, né? Não estou comparando com os exames femininos, porque eu imagino que sejam muito mais confortáveis do que os exames masculinos, né? Mas é constrangedor, como você disse, né? E aí o cliente chegou, a hostess com todo cuidado, ela falou, bom dia, senhor, tudo bem? Qual o exame do senhor? Aí o cara, pessoal, né? E ela, tudo bem, aí ela tirou uma senha ali e entregou para ele uma senha qualquer. Ali, pode passar meio desapercebido. Vai falar, pessoal, depois eu fui acompanhar, por que ele disse, o que era, né? Será que é uma tomografia, uma ressonância magnética, será que é alguma coisa ali? Mas claro que preservando a identidade do cliente, né? Com a questão de LGPD, tudo bonitinho. Mas para poder entender o porquê que ele disse aquilo, né? Para eu poder melhorar o script da hostess, porque aquilo ali, por mais que tenha sido de baita bom grado por parte do colaborador, aquilo pode gerar uma nota baixa no NPS, né? No Net Promoter Score. Uhum. E aí, consequentemente, um cliente com uma nota baixa, né? Ele acaba não retornando, ou optando por outra empresa, né? Ou, de repente, falando mal, não é? Então, ali surgem oportunidades. Agora, trazendo para o VSM, né? O VSM em si, ele mapeia muito mais a questão quantitativa do que a parte qualitativa em um mapeamento, né? Então, imagina que, vamos falar ainda de saúde, né? Algo que é mais comum para todo mundo já realizou um exame de coleta de sangue. É bem simples, né? Você chega, logo em seguida você é recebido, se você vai de carro tem ali um manobrista, dependendo do local, em seguida vai lá, ele emite ali um ticketzinho, você vai lá, retira a senha, aguarda sentado, aí você é chamado por um telão, é atendido, entrega os documentos, aguarda em outra sala para ser atendido novamente, chamado para uma coleta de sangue, a pessoa coleta os seus documentos, pergunta ali algumas coisas para você, realiza a coleta, em seguida ela se despede, você sai, toma o café, vai para sua casa, e aí aqui as coisas se dividem. Enquanto o cliente vai para sua casa, a empresa pega ali as amostras, leva para o laboratório, para a área técnica, faz as análises corretas ali.
sobem isso para uma plataforma e mandam um e-mail para o cliente falando, cliente, ó, está disponível. Pronto. Nossa, o que foi isso que a gente fez? Um mapeamento. Né? Um mapeamento de processo, aquele fluxograma, né, o fluxo funcional, o mapeamento funcional do processo, ele não olha isso dessa forma. Ele olha da seguinte forma. Pegar a chave do cliente, pegar o celular, abrir a tela tal, bater a foto da placa do carro, salvar na rede, entrar, abrir a porta para o cliente, falar tal. Ou seja, ele é muito mais qualitativo. Ele pega o detalhe do processo. O VSM, não. Ah, então o VSM é inferior? Não. São ferramentas distintas para você entender coisas distintas. Em um, a gente está falando como se fosse um procedimento operacional padrão. Um processo, um passo a passo. No outro, VSM, a gente está olhando aquilo que gera valor para o nosso cliente. A gente não está focado no processo em si, no detalhe dele, mas na parte quantitativa e nas oportunidades que existem ali. Então, a primeira etapa, que é a parte quantitativa, a gente busca colocar informações, como qual que é o tempo de ciclo que leva aquela atividade, quanto tempo ele leva, qual que é a produtividade, qual que é o OEE no industrial, né? Qual que é a eficiência dos colaboradores, né? E aí a gente lança ali todas as informações quantitativas para a gente poder saber o quanto eficiente nós estamos dentro do processo, se existe oportunidade de redução de mão de obra, né? Se existe oportunidade de redução de equipamentos, se existe oportunidade de redução de custo de modo geral, e para isso a gente olha a parte quantitativa. Tá. Bom, vamos deixar a segunda parte para falar logo em seguida. Mas por que eu estou falando dessa primeira parte com foco em redução de custo? Poxa, então o VSM é só para reduzir custo? Não. Mas ele é uma parte importante. Tá? E o porquê que reduzir custo é importante em qualquer negócio? E aí a gente fala, inclusive, do setor público. Né? A gente fala de modo geral. A redução de custo de coisas que não geram valor para o nosso cliente, ela permite que a empresa ela seja mais saudável, né? Diegão, você é mestre nisso, quem sou eu para poder falar a respeito de custo e receita, né? Mas torna a empresa mais saudável. Ao tornar a empresa mais saudável, né, financeiramente, ela tem a oportunidade de fazer novos investimentos. Esses investimentos podem ser na satisfação do colaborador. Tá aí o CEO da Cacau Show, né, que antes uma empresa que era, há muitos anos atrás, cerca de 10, 15 anos atrás, era uma empresa que o pessoal falava muito mal em relação ao trabalho, né, mas que hoje é uma empresa aí que é referência em satisfação do colaborador. Cara, olha a transformação que aconteceu dentro dessa empresa. E claro, essa transformação ela acontece não só com a gestão, não só com a forma de trabalho, mas com investimento. Investimento em um escritório melhor, investimento em bonificações para bons colaboradores, investimento em planos de carreira, né? Esses investimentos podem, inclusive, serem feitos para poder melhorar a experiência do cliente, né? Às vezes a gente tem ali 10 colaboradores, só que pela produtividade que a gente tem, 8 colaboradores atendem perfeitamente bem, sem perder qualidade. Bom, se a gente coloca na ponta do lápis, são 2 colaboradores com um salário de R$ 1.500 cada um custo médio para a empresa, vamos falar R$ 3.000 cada um, arredondando aqui, vamos falar os dois juntos, 5 mil mês. No ano, a gente está falando aí de mais ou menos algo em torno de 60 mil reais. Poxa, 60 mil reais é comprar uma máquina de café que vai ter o melhor café moído da região aqui para atender nosso cliente, né? E é aquilo que gera valor. Poxa, Thiago, mas a gente está falando de desligamentos, de mandar a gente embora, isso não é bom, eu concordo com você. Nunca desligar colaboradores, desligar pessoas é bom, né? Mas a gente tem que entender que na iniciativa privada, para uma empresa se tornar competitiva, isso faz parte, né? E que nunca vai faltar oportunidade para bons colaboradores, né? E lembrar que se a gente não faz, a concorrência vai fazer, e se ela fizer, a gente corre o risco de ter algo assim. Imagina que aqui seja o preço dos dois, ou melhor, o custo dos dois, e aqui a gente tenha o preço dos dois, certo? Então os dois têm praticamente a mesma margem de lucro, os mesmos custos. Aí essa empresa aqui, ó, ela fala, eu vou reduzir os meus custos, tá? Reduzir os custos, né, o custo está mais baixo,
manteve o preço. O que ela faz para quebrar essa empresa aqui? Ela vai lá e joga o preço aqui, ó. Aí essa empresa fala, cara, o preço que esses caras estão vendendo não paga nem as minhas contas. E aí, fatalmente, essa empresa acaba fechando. E aí, a gente, por favor, Diego. Não, a gente passa por situações assim, justamente são decisões difíceis, mas a gente Sem tem que se dúvida. concentrar naqueles que ficam, né? E se Exato. hoje você precisa fechar um turno e são 10 famílias que serão atingidas por esse desligamento, talvez isso seja a necessidade para que as outras 40 famílias Exato. permaneçam com aquela empresa, naquela empresa. É uma decisão difícil? Óbvio que é difícil. Com certeza. Só que a gente tem que olhar os dois lados, né? Uma decisão de hoje, reduzir um turno, pode significar dar continuidade a uma empresa que não resiste mais 3, 6 meses com 3 turnos, por exemplo. Então, e você, melhor do que ninguém, sabe o quanto as margens de lucro de diversos segmentos são muito sensíveis, né? Varejo, a gente fala em margens aí de 5%, indústria 10% quando muito, né? Então são margens de lucro muito apertadas e se a gente não toma algumas decisões, a gente acaba não dando continuidade no negócio e aí por não querer desligar 5% da empresa, agora a gente vai ter que desligar 100% dela. Né? Bom, faz parte. E isso é uma das coisas realizadas dentro do VSM. Thiago, e a outra coisa? Aí que tá. Dentro desse VSM, isso não é uma prática de mercado, tá? Isso é uma prática que eu pratico junto da minha equipe, nos projetos que eu conduzo, e eu acho uma excelente prática. Muito provavelmente você já ouviu falar em brainstorming. Você talvez já tenha participado de Diego, com toda certeza, quem está ouvindo a gente aqui, com toda certeza, pelo menos já ouviu falar. Toró de Parpite. Né? O Toró de Parpite, exatamente. Né? Então, com toda certeza, você já participou, já ouviu falar. Bacana. Quando a gente faz um VSM, né, a gente está acostumado a fazer os brainstormings ali, quando é para analisar a causa raiz, fazer em cima daquele diagrama de causa e efeito, né, o Ishikawa. Cara, assim, nem vamos entrar no mérito aqui, mas extremamente conhecido, né? O diagrama de espinha de peixe. E aí tem lá mememe, máquina, material, mão de obra, método, medição, meio ambiente. E aí o cara vai fazendo o brainstorming em cima de cada espinha. No mesmo racional, a gente usa isso dentro do VSM. Então, para cada um dos processos que a gente não está olhando no detalhe, a gente pega e faz um brainstorming ali em relação a oportunidades. E essas oportunidades, elas podem ser direcionadas ou não. Como assim direcionadas ou não? Se a empresa é uma empresa que está buscando construir um mapeamento do fluxo de valor para conseguir... É uma empresa que já está consolidada, é uma empresa que já tem um bom caixa, é uma empresa que é saudável, e agora ela está querendo, cara, é mais difícil do que chegar num determinado patamar é se manter nele durante muito tempo, né? Então, para se manter, a gente tem que focar naquele cara que mantém a gente aqui, que é o cliente. Então, a gente quer melhorar a experiência dele. Tá bom. E a gente pode direcionar esse brainstorming em cada uma das etapas. Vamos supor que a gente fosse fazer um aqui para a saúde, né? O cara chega para fazer uma coleta de sangue. Ele chega, para o carro, ele é mal atendido, existem oportunidades ali. Falou, opa, legal. Pessoal, o que a gente pode mudar aqui? O que tem de oportunidade? Né? Sempre tem reclamação aqui em relação ao pagamento. Nunca tem vaga no estacionamento. Não tem demarcação, o cara fica perdido lá. Demora para trazer o carro. E tudo isso impacta em quem? No cliente. Tá? Posteriormente, o cliente chega, né? Aí a gente vai lá, vai realizar o exame, e aí, antes de realizar o exame, muitas vezes, dependendo do exame, precisa de uma autorização do convênio médico, né? E aí, isso gera um baita de um estresse, né? Porque aí o cliente, então, o exame do senhor não está autorizado. Mas como não está autorizado? Eu não está autorizado? Aí o cara abre e faz uma live no Instagram e começa, eu tô aqui na empresa tal, olha aqui a qualidade do atendimento, olha aqui, tá vendo? Sabe? Então, isso pode ser uma oportunidade. Poxa, será que a gente consegue fazer uma ligação no dia anterior para verificar se já está aprovado e o cliente não tem que passar por isso na nossa frente, né? E a gente avisar ele antes dele chegar aqui, né? No cafezinho, o que o senhor acha do cafezinho? Tá gostoso? Tá legal? Né? Putz, o cafezinho de vocês é horrível, meu Deus do céu, é péssimo. Oportunidade. E tudo isso são
ideias geradas por quem está ali no dia a dia, ouvindo todas as reclamações do cliente, dos colaboradores, do processo, do pessoal do processo A, do processo B, do departamento A, departamento B, e aí aqui abrindo para todos os segmentos, né? São essas pessoas que vão dizer tudo aquilo que pode ser melhorado, né? São as pessoas que convivem com aquilo, né? Não dá para a gente, eu costumo dizer, né, que para você conseguir fazer um projeto sair do papel e acontecer, é a soma de duas coisas. É o MPC com o TBC, né? O MPC é um montão de pequenas coisas, que são várias coisinhas que você vai fazer, não tem uma que vai, putz, era isso que a gente precisava. Não, são várias coisinhas que vão surgindo desse VSM, desse brainstorming que a gente fez pontualmente em cada processo, né? Que vão ali, claro, que ser quantificadas, né? O que tem maior impacto, né? O que tem menor esforço, né? Serem priorizadas. E a segunda coisa, o TBC é o tira a bunda da cadeira, cara. Não tem como é que você fazer as coisas querendo ali, ar-condicionado, tudo bonitinho. Não, né? Esse negócio não vai dar certo, tá? Você tem que estar ali sentindo, ouvindo as pessoas, né? E a gente falou de alguns casos aqui engraçados, né? Por exemplo, esse caso aí do VSM de coração, né? Agora, frases assim que costumam acontecer são frases assim, ainda engraçado, mas não deveria, né? Frases do tipo, coloca uma pessoa do comercial dentro desse VSM, porque ela participa da cadeia, coloca uma pessoa da produção, porque ela participa do processo, né, produtivo do produto, por exemplo, ou da prestação de serviço, e coloca alguém do jurídico. Ali, pessoas distintas, que geralmente é vantajoso isso, de departamentos distintos, é comum você ouvir a seguinte frase. Ah, é? Vocês fazem assim? Não, gente. Não acredito que vocês estão fazendo desse jeito. Por quê? O VSM, cara, é mágico, porque todas as pessoas nos seus devidos departamentos querem dar o seu melhor. Sim. O gerente de compras quer entregar os melhores savings e a melhor flexibilidade de pagamento. O gerente comercial quer bater recorde de vendas. O gerente financeiro quer conseguir mostrar um fluxo de caixa ali com possíveis investimentos para o futuro, né? Todos os gerentes, inclusive industrial, vai querer entregar, tá aqui o resultado, a qualidade do produto. Todo mundo quer entregar o seu melhor. Mas às vezes a gente fica tão fechado dentro da nossa caixinha, chamada departamento, que a gente não entende que todas essas caixinhas é como se fosse um navio desembarcando no porto, né? Imagina que cada um desses departamentos aí são containers da Maersk, por exemplo. Tá lá, todos os containers ali, tá? Se a gente tiver um furo no navio, no barco, cara, aqueles containers vão todos embora, tá? Então, às vezes o VSM ele promove essa integração entre departamentos e o brainstorming se torna muito mais rico para poder gerar oportunidades. Agora, como grandes feitos, né? A gente fez um projeto num parceiro nosso, um cliente nosso, que a gente já está há cerca de 2 anos dentro dele, né? E você vê, né? A gente está indo para o 4º projeto com eles. Esse projeto, inclusive, vai ser feito numa unidade deles no México. A gente está viajando para lá no final desse mês. E isso só acontece pelos bons trabalhos que a gente tem entregue nos projetos anteriores, tá? E só para você ver que bacana, em um projeto que a gente fez, no primeiro que a gente fez, a gente construiu 20 VSMs, é bastante. Cara, foi assim, era um refeitório desativado que eles tinham em um outro galpão, que é onde o refeitório era em outro galpão agora, né, atualmente, estava desativado um outro galpão lá. E aí a gente pegou esse antigo refeitório como a nossa sala de guerra. Era a maior sala de guerra já vista. Gigantesca a sala. Porque a gente precisava de paredes suficientes para poder fazer. Era um quartel já. Era um quartel, cara, praticamente, né? E a gente colocou, né, não brown paper, tá? Mas quando o VSM é legal para ficar. Então a minha sugestão, o brown paper é porque na época, quando foi criado, não existia coisas muito tecnológicas, né? Então, eu sugiro muito aquele pinboard, sabe? Aquele de material de rolha, né? Me fugiu.
Cortiça, obrigado, né? De cortiça, aquele lá que você coloca uma tarraxinha, né? Aquilo lá é fantástico. Pega ali um quadrão ali de 2 metros por 1,5, né? Isso aí já vai atender razoavelmente bem, dependendo do tamanho do VSM que você vai construir. Colocamos um monte desses aí, colocamos lá 20 desses aí, e aí construímos. Em seguida, foram geradas as ideias, conforme eu mencionei, né? E todas essas ideias eram lançadas em um Excel, né? Que posteriormente a gente construiu ali um dashboard de projetos. E aí cada uma dessas ideias viraria um projeto. Sabe quem foi o cara que mais ganhou com tudo isso? Controladoria. Porque a controladoria agora ela conseguia navegar com instrumentos. Sim. Ela olhava e sabia assim, opa, para olhar para a parte de investimentos, né? Ela fala, vamos lá, ó, tem esses tantos projetos aqui, tá? Só para você ter ideia, somando os 3 últimos projetos que a gente fez, já deu mais de 1.000 ideias para serem implementadas, né? Claro que cada uma com o seu valor. Sim. Problemas de ergonomia, problemas de desperdícios, de refúgio, de retrabalho, né? Enfim, né? De satisfação do colaborador, de necessidade de programas motivacionais, enfim, das mais diversas, né? E cada uma dessas daí exige um investimento, às vezes bem baixinho, às vezes nada, às vezes alto, né? E que todas elas vão entregar um resultado, claro que proporcional ao tamanho do investimento empreendido ali. Tá. Nesse dashboard, até numa outra oportunidade, Diego, eu posso até compartilhar contigo, para que você possa disponibilizar, tá? Um modelinho para o pessoal. Mas, cara, deu uma visão de saber, cara, quais são os departamentos que têm maiores oportunidades, de quanto a gente está falando, né? Onde vale a pena investir, onde não vale, onde tem dinheiro na mesa, onde não tem, né? Então, esses aí são grandes feitos que eles trazem, além da satisfação do cliente, a melhoria da experiência que ele tem, e por aí vai, tá? Um outro nome que é dado para um VSM, só que não sendo feito dessa forma, né, mas que tem a mesma ideia, é a jornada do cliente. Né? Escrever a jornada de um cliente, principalmente para segmento de serviços, né, plataformas que têm acesso, é contar todas as etapas. Pra você ter ideia, dentro do Grupo Fleury, a gente buscou até reduzir o número de cliques que o colaborador dava na tela, para ele reduzir o tempo de atendimento, para o cliente ter menos tempo atendendo ali, né, ficar menos tempo dentro da unidade e conseguir ser atendido. Né? Bom, tem história para dedéu aqui. Perfeito, Thiago. Thiago, a gente já até estourou o nosso tempo aqui. Desculpa, gente. Não, imagine. Nosso papo foi muito bom e, sinceramente, não valeria a pena a gente interromper. Vamos seguir. Só queria aproveitar agora, então, te agradecer novamente aí as tuas histórias, os teus cases, a tua contribuição para o nosso curso aqui. E agora eu queria pedir para ti uma mensagem aí para os nossos alunos. O que tu acha que vale a pena aí transmitir para eles aí nesses minutos finais do nosso podcast? E mais uma vez, já de antemão, agradecer aí a tua participação, o teu convite e parabéns aí pela tua explanação. Com certeza foi um excelente podcast aqui para todos. Legal, obrigado, Diego. Um imenso prazer estar contigo aí, com todos os ouvintes aí. Foi um grandíssimo prazer. Peço desculpa pela gafe no início ali por trocar uma letra, tá? Assim, como mensagem, eu diria assim, acho que falando aqui de um ambiente corporativo, tá? Falando de ambiente corporativo, de mercado, de modo geral, tá? Poderia dar lições de vida, qualquer coisa do tipo, né? Mas eu acho que essa mensagem, ela vale para a sua área, independentemente do que você for fazer na sua vida profissional, tá? Foque em resultados, tá? Foque em entregar resultado onde você estiver trabalhando. Se você tem o próprio negócio, foque em entregar resultados para os seus clientes. Se você atua por conta, né, independentemente do que você faça, foque no resultado. E esse resultado vai ser aquilo que entrega valor para quem vai receber esse resultado que você vai entregar. Então, acho que é isso, Diego. Foi um imenso prazer estar contigo aí. Espero que o pessoal tenha gostado, espero ter de alguma forma contribuído para que tenham gerado alguns insights e possam colocar em prática no futuro.
Com certeza, Thiago. E quem quiser aí contratar o serviço aí da Brains Desenvolvimento Profissional, como faz aí? Deixa teu jabá aí, aproveita esse minutinho final aí. Legal, bacana. Pode entrar em contato com a gente pelo nosso ou WhatsApp, né, para entender a sua necessidade, ou pelo nosso site. O nosso WhatsApp é o DDD 11 99994 1121, né? Isso aqui é para que o cliente lembre mais fácil, é um ponto de valor. Ou através do nosso site, que é o brainsdp.com.br. Lá a gente tem, além dos nossos portfólios de produtos e serviços, também ali uma série de conteúdos gratuitos aí que pode ajudar as pessoas. Perfeito, então, Thiago, muito obrigado pela tua participação e muito obrigado para você também que ouviu nosso podcast até o final. Espero que vocês tenham curtido e não deixe aí de compartilhar com os colegas sobre esse desenvolvimento. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast. Valeu, abraço!